Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio inédito da Escola Bíblica Dominical Online. Esse espaço semanal que estreia todos os domingos ao meio-dia e depois os conteúdos ficam à sua disposição, que a cada domingo nós estudamos um texto da Bíblia. E a gente já está chegando na fase final da Bíblia, analisando os últimos textos do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar da carta de Paulo, que não foi escrita por Paulo. Quer saber que carta é essa? É só ficar comigo que eu já vou lhe contar. Antes, é claro, eu tenho um convite especial para fazer para você. Quer ajudar esse canal a se manter e desenvolver cada dia mais? Torne-se membro a partir de R$ 7,99 por mês, só R$ 7,99 por mês, e você ajuda o nosso trabalho a se desenvolver cada dia mais. Também tem outros planos à sua disposição, com valores e benefícios exclusivos, e para conhecer os detalhes, é só clicar ali em Seja Membro e dar uma olhadinha em cada pacote que nós temos para você. Participe com a gente desse processo. Participe com a gente desse projeto, que você será muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre mais uma das chamadas cartas pastorais. São três cartas pequenas, mas três cartas muito bonitas, com conteúdo prático muito relevante e que até hoje nós devemos ler, nos aprofundar e praticar boa parte do contexto que está presente, boa parte dos ensinamentos presentes nessas cartas, né? Claro que outras cartas são questões culturais, questões ligadas àquele momento específico, mas os valores essenciais trazidos ainda podem trazer luz a muitas questões, principalmente relacionadas a uma vivência comunitária de modo mais sadio, de um modo mais engajado, conforme nos são apresentados nesses textos. Nós vamos falar hoje especificamente da carta de Tito, que, como eu falei provocativamente no início, esse texto tem semelhanças com 1º e 2º Timóteo, é tradicionalmente atribuída a Paulo a sua autoria, mas hoje a pesquisa bíblica sabe que não foi Paulo quem a escreveu. Essa carta foi escrita no final do 1º século, quando Paulo não era mais vivo. Foi escrita em alguma região da Ásia Menor, porque a estrutura comunitária, a estrutura eclesiástica que é apresentada pela carta a Tito é idêntica às estruturas comunitárias que nós tínhamos em igrejas presentes na Ásia Menor, né? Então, esse é um indicativo muito importante. Agora, essa questão da autoria, por mais que saibamos que não foi escrita por Paulo, ainda é uma temática em aberto. Não dá ainda para precisar quem teria sido o autor da carta em questão. Mas nós podemos deduzir, ou mais do que isso, nós podemos afirmar que a autoria da carta a Tito foi de alguma pessoa diretamente relacionada com a tradição paulina. Provavelmente um discípulo de Paulo ou alguém que de alguma forma era familiarizado com os argumentos, com o modo de pensar, com a teologia do apóstolo Paulo, sem ter sido diretamente escrita por ele. Essa carta é endereçada a um jovem chamado Tito, que, assim como Timóteo, eram dois filhos na fé do apóstolo Paulo, dois líderes da igreja primitiva, de idade pouco avançada, né? Dois jovens, na verdade, e duas pessoas muito queridas por Paulo, muito benquistas de Paulo. Foram dois companheiros
dos momentos mais difíceis e derradeiros do apóstolo Paulo, e Tito era um desses grandes companheiros por quem Paulo tinha grande estima. Tito era uma pessoa de origem pagã, não nasce no mundo judaico, se converte à mensagem de Jesus e o contato que ele tem com essa mensagem é via apóstolo Paulo. Ele consolou Paulo quando ele estava em Corinto e também foi um dos acompanhantes de Paulo naquela viagem para Jerusalém, onde ele se depara com o chamado Concílio de Jerusalém, quando tem que fazer a sua defesa, a defesa do seu ministério, diante de Tiago, de Pedro e de João, as referências da igreja de Jerusalém naquele cenário, né? Algumas expressões são pontos fora da curva nessa carta de Tito, como, por exemplo, a expressão sã doutrina, uma doutrina sadia, uma doutrina sã, né, que aparece em Tito e quase em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E quando o autor fala de sã doutrina na carta de Tito, não necessariamente está falando de doutrina do ponto de vista formal e teórico, como depois é construído na história da teologia. Mas sã doutrina tinha muito mais a ver com uma questão de aplicabilidade do conteúdo cristão, de vivência prática daquilo que se crê na mensagem de Jesus, de uma sã doutrina que está relacionada com outra expressão típica de Tito, que é boas obras, que também está relacionada com a vivência dos ensinamentos falados, ensinados e praticados por Jesus, do acolhimento, do perdão, da misericórdia, do amor para com as pessoas, independente de quais e de quem sejam essas pessoas, né? Então, são expressões típicas, mas que têm muito mais a ver com uma relação prática do que com uma formulação teórica, uma formulação de manual, que nesse momento ainda não era tão desenvolvido assim, passará a ser depois, mas ainda não nesse momento, né? Basicamente, a carta de Tito tem orientações ministeriais que sempre apelam para a autoridade, uma autoridade que não é exercida através do poder, porque muitas vezes nós confundimos o conceito de autoridade e achamos que autoridade e autoritarismo são sinônimos quando são coisas absolutamente distantes uma da outra. Autoridade não é autoritarismo e autoritarismo também não é ter autoridade. Autoridade, segundo a pregação de Jesus, é alguém que fala uma coisa que pratica. É alguém que a fala e a prática estão em harmonia. E por isso essa pessoa pode falar sobre aquilo. Porque para Jesus, eu repito, autoridade é a harmonia entre o que se fala e o que se pratica. E no caso da carta de Tito, passa também por esse conceito apresentado por Jesus, e essa autoridade, ela também tem a ver com uma prática de uma liderança baseada na modéstia, baseada na humildade, baseada na disposição de servir e não de mandar nas outras pessoas, né? De ser um serviçal dessas pessoas, de ser alguém que está ali para mediar o conhecimento, para que as pessoas cresçam, amadureçam, aprendam cada vez mais e se tornem pessoas maduras e com uma postura cristã sadia, conforme o texto nos apresenta. Então é importante a gente pensar sobre isso. O texto também fala sobre pré-requisitos de quem quer exercer uma liderança diante da comunidade, como falava principalmente na primeira carta de Timóteo, e esses pré-requisitos têm a ver com modéstia, humildade, preparo no sentido de se aprofundar na mensagem cristã de amor e acolhimento, e assim sucessivamente. Os cuidados que se fazem necessários com a família também estão presentes, ainda que de modo contextual, né? Expressava muito
das preocupações familiares daquela época. Boa parte disso teve alterações culturais para o nosso tempo, para a nossa cultura, mas os valores da modéstia, do amor, do cuidado são valores eternos, né? Não apenas valores culturais, embora a cultura se expresse de maneiras específicas, dependendo do momento histórico, dependendo do local geográfico em que se encontram, e isso é importante a gente observar também. A carta de Tito, como eu falei, ela é breve, ela é pequena, ela tem apenas 3 capítulos, você lê em meia hora no máximo, mas vale a pena ser lida e vale a pena ser aprofundado o seu conteúdo. E eu separo aqui um pequeno texto, um texto muito inspirador, que se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz: tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e incrédulos, pois sua mente e a sua consciência estão corrompidas. Admitem conhecer a Deus, mas o negam com as obras, sendo desprezíveis, rebeldes e impróprios para qualquer boa obra. É um texto inspirador, é um texto esclarecedor e um texto muito sério que nós acabamos de ler, né? Porque Tito está nos dizendo que para quem é puro, tudo tem pureza a ser ensinado, a ser apresentado, né? A vida tem pureza a ser inspirada. Agora, para quem está corrompido e é incrédulo, e quando ele fala isso, ele não se refere aos de fora da igreja, não. Ele se refere às pessoas de um modo em geral. Para quem é corrompido e incrédulo, tudo é impuro. E não é de se estranhar do porquê que as igrejas, Brasil afora, se baseiam tanto em determinar o que é pecado, o que é impuro, o que não pode ser feito, os lugares que não podem ser frequentados, o que deve ser rejeitado, que o pecado leva para o inferno, que o pecado mata. E, basicamente, a pregação de muitas igrejas se baseia no efeito do pecado, nas deturpações do pecado, na ênfase do pecado, na ênfase do moralismo, e parece que essa mensagem não é mais evangelho, porque evangelho é a pregação que se baseia nas boas novas de Jesus. Não é que o pecado não exista, não é que vale qualquer coisa, mas a ênfase de Jesus está na graça de Deus e não no terrorismo do pecado. Mas é compreensível que muitas pessoas apostem tanto no pecado, porque para quem está corrompido e para quem é incrédulo, tudo é impuro, tudo é pecaminoso, tudo é pervertido e nada agrada a Deus. Paciência para essas pessoas. Mas se você não quer ser assim, lembre-se do que Tito está dizendo, que para quem é santo, para quem é puro, tudo tem pureza e a vida feita por Deus é repleta de pureza que pode nos inspirar e que pode fazer de nós pessoas melhores, pessoas mais leves e pessoas mais abertas para a graça de Jesus e com o desejo de compartilhar desta graça com as outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. À noite a gente volta para uma devocional que eu espero encontrar você por aqui também. Um abraço e até lá.